Olá a todos, então esse é uma continuação da nossa videoaula relativa aos índices fisiológicos aeróbios. Nessa aula mais curta eu vou trazer a abordagem somente sobre a velocidade crítica, ou potência crítica, que é um indicador que guarda muita similaridade em termos de intensidade com o segundo limiar. Então, eu estou trazendo ele aqui como um método indireto de identificação do segundo limiar. Depois nós vamos ver que ele tem algumas diferenças, mas vai ficar claro por que eu estou trazendo ele separado, né, e de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que os outros. Bom, esse então, inicialmente, velocidade crítica é um indicador possível de se obter somente com testes de campo, né, então eu não preciso fazer nenhum teste de laboratório. Eu posso até usar no laboratório, o ergômetro, óbvio, mas ele é bem aplicável no campo, na realidade do atleta, e se debruça sobre um conceito matemático de desempenhos da relação entre velocidade de deslocamento, né? Se eu pensar na corrida, então, entre velocidade e tempo, então uma relação matemática de velocidade e tempo me leva para esse indicador aqui, chamado velocidade crítica. Então ele foi popularizado, vamos dizer assim, no meio acadêmico nos anos 70, né? A sua concepção data final dos anos 50, anos 60. A partir dos anos 80, efetivamente, né, melhor dizendo, a partir dos anos 80, 90, que ele começa a se popularizar academicamente falando, começa a se estudar mais isso, né, o que é esse indicador. Então aqui nós vemos nessa figura de baixo, se eu consigo ampliar ela aqui, ó. Não, essa não, deixa eu pegar outra. Outra vai ser mais fácil para explicar inicialmente. Então nessa figura aqui, né, a gente tem uma medida de potência, 3 pontos aqui no gráfico, né? Potência no eixo horizontal e tempo no eixo vertical. Esses pontinhos, 3 pontinhos, eles foram o seguinte: foi feito testes então com carga fixa, por exemplo, esse que está no superior aqui 315 watts. Então eu fixei 315 watts na bicicleta e falei para a pessoa, pedala até a exaustão, né? E ela ficou lá 500 e tantos segundos, ou seja, quase 10 minutos. Numa segunda oportunidade, eu fixei lá 330 watts, que é essa do meio, esse pontinho no meio, e ele ficou 400 e tantos segundos. E uma terceira, uma carga mais alta ainda, lá acima de 360 watts, e aí ele ficou um pouco mais do que 4 minutos, né? 240, 250 segundos. A relação matemática dessas, reparem que ela forma uma ligeira exponencial aqui, uma barriguinha, né? Aí tem uma função matemática aqui que eu consigo detectar um valor de potência, que seria o seguinte: na matemática o termo assíntota, ele remete aonde que essa curvatura, a tendência dessa curvatura se projetar para o infinito, para um valor que seja o tempo, né, que ela vai subindo no tempo. Então qual que seria o valor de potência ali embaixo, né, qual que seria o valor da potência que essa reta está se projetando a um valor infinito. Então isso tudo por conta matemática. Nesse caso aqui estaria dizendo que seria 275 watts. Ok, guarda essa informação. Esse teste, reparem ali, ó, nos anos 90, ele começou a ser aplicado para testes de campo, para a realidade do atleta. Porque essa questão da potência, de eu fixar uma potência, isso é mais para ergômetros, né? O objetivo da nossa aula aqui é trazer mais uma realidade prática para as várias modalidades que podem utilizar isso. Então, na natação, por exemplo, né, um grupo de japoneses eles usaram 2 desempenhos, que ali eu falei em velocidade e tempo, mas agora nós vamos falar em distância e tempo, olha só como vai ficar diferente. Então eles usaram 2 distâncias, 200 e 400 metros, pediram para os nadadores fazerem esses desempenhos, essas distâncias, né, 200 e 400, no menor tempo, ou seja, um desempenho efetivamente deles, e aí, a partir de uma reta, que é essa que a gente vê nesse gráfico de baixo aqui, ó, distância, né, no eixo vertical, tempo embaixo, com 2 pontos, reparem que assim, ó, aqui eu tenho vários, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 pontos aqui, mas reparem que é sempre uma reta,
Diferente daquela barriga que está no gráfico superior, que é a velocidade com o tempo. Seria similar à potência e o tempo que eu mostrei anteriormente. Mas vamos lá, então. Quando eu ploto, tenho pelo menos duas distâncias e dois tempos, e eu ploto num gráfico, eles fica essa reta, fica essa linear. E a reta linear, então aqui é o exemplo lá dos nadadores, ó. 2 tiros, 200 e 400, como havia dito, uma relação linear entre essa distância e o tempo, e aí vou até escrever aqui, ó. Deixa eu achar aqui uma caixa de texto. Basicamente a gente tem uma equação de uma reta como aquela, reta literalmente, né, linear, a gente tem assim, ó, y, que é o eixo vertical, ele é igual a A mais BX. Ok? Você fala, pô, mas que raio que é essa da matemática aí, que eu nem lembro mais disso? Basicamente é o seguinte, ó, esse y, se eu assumir que o y ali era a distância, né, o eixo vertical, lembra? Era a distância. Então a distância é igual a um A, vamos chamar ele de A ainda, vezes o B, vamos continuar chamando de B, vezes o tempo, que é o eixo horizontal, o x, né? Então, quem que é esse A e B? Eles são chamados de coeficientes. Toda reta tem um coeficiente que define a inclinação dela. Então, dependendo de como os pontos estão posicionados, ela vai ficar menos inclinada ou mais inclinada. E quem está definindo essa inclinação, né, essa triangulação toda no eixo ali, entre o eixo x e o eixo y, é esse coeficiente aqui que está associado ao tempo, que é chamado de B. Então, ele é o coeficiente que está escrito aqui embaixo. A velocidade crítica igual ao coeficiente angular da reta de regressão. Então, basicamente, é esse valorzinho de B aí, que a gente consegue descobrir ele no Excel, por exemplo. Ou até numa conta de mão a gente consegue descobrir qual que é esse B. E o A, eu não vou trazer à tona ele nesse momento, mas ele é um outro coeficiente de intercepção do eixo Y, é onde que a reta está fixada aqui no eixo vertical, ó, no eixo, né, que define a distância. Então, basicamente, com o A vai mostrar onde que essa reta está cruzando o eixo Y, e o B vai mostrar o quanto inclinada ela está. Basicamente, essa é a matemática que tem por trás da velocidade crítica. O que nos interessa saber é esse valor de B, né, que é como é que se diz? O indicador, né, que nós vamos chamar de velocidade crítica. E por que ele é uma velocidade efetivamente? Porque se o eixo vertical sempre é a distância, eu tenho metros, e o eixo horizontal sempre é um tempo, nesse caso está em segundos, mas poderia ser qualquer unidade, né, para ambos, mas sempre distância e tempo, se eu multiplicar, se eu dividir, né, que é o que esse coeficiente angular faz, ele carrega as duas unidades, então ele fica sendo metros por segundo nesse caso aqui. Então ele é o B aqui, né, que é o coeficiente angular, ele é um valor que eu posso expressar ele como metros por segundo. Ele está carregando, se fosse quilômetros por hora, né, ou eu estivesse num eixo plotado como quilômetros e no outro hora, ele me daria uma velocidade em quilômetros por hora exatamente. Ok? Então, sei que parece meio estranho, meio abstrato, complexo, mas é muito mais simples, né? Depois que vocês assistam umas 2 vezes a aula aí, que talvez vai cair um pouco mais essa ideia, né? Uma outra coisa, como é que eu calculo ele? Bom, eu consigo calcular no Excel e eu consigo também calcular ele da seguinte forma, que quando eu tenho só dois desempenhos, eu consigo fazer assim, ó, vou escrever aqui velocidade crítica, tá? Vou usar distância 2, tenho duas distâncias, menos a distância 1, dividido pelo tempo 2 menos o tempo 1. Ou seja, basicamente é o a delta distância dividido pelo delta tempo. Com essa conta aí eu chego na velocidade crítica. Certo? Então eu acho aquele tal do coeficiente B lá, que agora eu não preciso dizer que ele é o coeficiente. Eu posso assumir direto, a velocidade crítica é calculada pela diferença entre os tempos, entre as distâncias e o tempo. E o Excel também, se eu tivesse uma terceira distância aqui, ó, se eu tivesse 600 metros, nesse caso aqui, aí eu já não consigo fazer como a distância do delta só, porque eu tenho uma terceira.
Aí o Excel ajuda a gente de uma forma bem simples. Bom, aqui nessa figura a gente consegue observar bem isso que eu falei, né? Ó, esse coeficiente angular, como está sendo chamado, né? E a formulinha está até aqui, ó, não precisa nem ter escrito ali, ela já está aparecendo aqui, ó, entre parênteses, né? Velocidade crítica igual a, nesse caso, tem 400 e 200, então 400 menos 200 dividido pelo tempo de 400 menos o tempo de 200. Aqui só precisa se atentar para as unidades, né? Se é metro, se é segundo, se é minuto. É só essa questão que é importante a gente se atentar. Aqui, ó, nessa outra figura, foi um estudo feito com natação, que mostra aqui embaixo uma correlação entre a velocidade crítica e a velocidade do segundo limiar medida com sangue mesmo. Reparem que elas detectam de forma muito similar, ó. Aqueles nadadores que tinham velocidade crítica mais alta, que estão aqui na 1.44, 1.42, os que foram detectados com maior velocidade de segundo limiar também. Né? Eles estão correlacionadas essas duas intensidades. Bom, então a velocidade crítica, ela denota uma intensidade, como eu já havia dito no início, muito similar ao segundo limiar, porém agora nós vamos começar a conceituar ela dentro do que realmente, né, ela parece apresentar. Ao longo aí dos anos 90 para cá, vamos dizer assim, foram feitos vários estudos usando corrida, ciclismo e natação para se entender exatamente o que representava essa velocidade crítica. E foram feitos testes, então, por exemplo, de exaustão, né? Então determina a velocidade crítica e depois peço, no outro dia, peço para que o atleta fique se exercitando naquela velocidade crítica até ele não aguentar mais. Trazendo já a ideia, o segundo limiar, quando a gente faz isso com a máxima fase estável de lactato, em média o atleta consegue suportar perto de 1 hora. Né? Então ele entra em exaustão em 1 hora quando ele está naquele equilíbrio máximo lá de produção e remoção. Se eu estiver acima do equilíbrio, num exercício contínuo isso, se eu estiver acima do segundo limiar, eu encurto esse tempo, eu vou ficar meia hora, 40 minutos, 20 minutos, enfim. Então sempre que eu me exercito acima do segundo limiar, eu projeto para uma exaustão inferior a 40 a 50 minutos na média. Então aqui nós vemos, ó, um primeiro estudo encontrou 30 minutos de exaustão, um segundo estudo, que é um estudo que eu conduzi lá no início dos anos 2000 com ciclismo em velódromo, também encontramos valores médios aí perto de um pouco acima de 25 minutos. Estudos com corrida, feito em esteira, laboratório, chegaram a encontrar 16 minutos, um outro estudo 25 minutos, na natação, mesma coisa aqui, 24 minutos, 19 minutos. Ou seja, é um tanto consistente os dados na literatura que mostram que essa velocidade crítica está um pouco acima da máxima fase estável de lactato, né, ou do segundo limiar. Porém, dois estudos aqui embaixo que eu vou chamar a atenção, ó, eles estão mostrando, né, os dois últimos aqui, eles têm assim, a natação contínua e natação intermitente, e um segundo. E o último, corrida contínua e corrida intermitente. Portanto, o que foi feito aqui? Ó? Quando foi feito um exercício com pausas, né? Então num dos casos foi feito perto de 5 minutos, parava 40 segundos, 5 minutos parava 40 segundos, e assim até o tempo máximo de sustentação. Reparem de natação que o tempo dobrou. E no de corrida, igualmente, ó, de 19 foi para quase 40 minutos, né? Num padrão de corre 4 para 1. O que isso nos traz de informação, né? De importância, vamos chamar assim? Que essa velocidade crítica, ela passa a ser, e aí tem alguns estados complementares que mostram isso, ela passa a ser a velocidade crítica, determina a velocidade crítica. Se eu usar ela já de forma intervalada, né, quando eu coloco pausas nela, naquela intensidade, nessas razões aí, 3 para 1, 4 para 1, né, esforço-pausa, ela passa a ser a máxima fase estável naquele modo. Por que isso? Porque na verdade é o seguinte, se eu determino a máxima fase estável de forma contínua, ponho ela para fazer intervalado, ela fica abaixo da máxima fase estável. Conseguem captar essa ideia? Ó? Fiz lá teste de máxima fase estável, corrida de 30 minutos contínua. Achei lá que a velocidade é 12 km por hora.
Óbvio que se eu botar um dia a pessoa para fazer 12 km por hora, corre 4 para 1, corre 4 para 1, ela está abaixo, metabolicamente, da sua máxima fase estável, contínua. Captaram essa ideia? A velocidade crítica, ela traz a ideia oposta, ela nos coloca, se eu exercitar nela, eu estou voltando para uma máxima fase estável, para um comportamento de máxima fase estável de lactato, certo? Então, por isso essa importância dela. Então, ela é um teste bem simples, prático, barato, né, que pode ser usado em várias modalidades. E para finalizar, então, né, aqui um resumo, então assim, ó, potência aeróbica, que foi o tema da outra aula, nós temos aqui o VO2 máximo, possibilidades de se medir, né, com teste incremental, no laboratório ao campo, em teste incremental intermitente, como foi o TECAR, o exemplo do TECAR, também em campo, e performances, né, desempenhos, tomadas de tempo, em alguma coisa perto de 4 a 6, aqui esticando até para 7 minutos. Já os indicadores de capacidade aeróbia, eu precisaria fazer testes incrementais com dosagem de sangue, é uma opção mais custosa, testes incrementais medindo a frequência cardíaca e supostamente identificando pontos de deflexão, testes de performance contínua de 30 minutos, então pedir para a pessoa fazer uma tomada de tempo de 30 minutos, ou distâncias que me levem para perto de 30 minutos, é uma opção, não muito prática, né? E a velocidade crítica, que eu precisaria de duas performances, uma próxima a 3 minutos de duração, e uma outra próxima a 10, diria aqui até 12 minutos, né, de duração. E aí, modelando ali daquela forma que nós vimos, eu poderia então localizar essa velocidade crítica, né, e seria um indicador também de uma proximidade aí do segundo limiar. Certo? Então esse é um resumo de tudo isso que nós vimos aí nessas duas aulas, né? Espero que tenha ficado aí dúvidas, e se vocês tendo dúvidas, por favor, me mandem mensagem pelo fórum, que eu vou respondendo na medida do possível, certo? Então, um abraço a todos e boa semana.